Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Tomásios e seus objetivos jurídico-políticos. E as contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Tomásios e seus objetivos jurídico-políticos. A posição de Tomásios foi na última fase da escola do direito natural que surgiu a primeira doutrina explícita e deliberada sobre os critérios distintivos entre o mundo jurídico e o mundo moral, o que se deve atribuir aos méritos de Tomásios, de 1655 a 1728, que obedece, na feitura de sua obra, a uma série de influências históricas e políticas vigentes em seu tempo. Ele é uma das pedras angulares do Iluminismo ou da Ilustração na Alemanha. A Ilustração caracteriza-se por vários elementos que não podemos neste momento aduzir, bastando dizer que seus corifeus estão sempre animados pela ideia de salvaguardar a liberdade de pensamento e de alargar a participação do homem aos mais altos valores culturais, como condição essencial de seu aperfeiçoamento ético. Tomásios é um paladino desses princípios, notadamente em sua obra capital, Fundamenta Juris Naturae Gentium, publicada em 1705. Aqui a gente pode observar então as contribuições que o texto destaca a importância de Tomásios na última fase da escola do direito natural, onde surgiu a primeira doutrina explícita deliberada sobre critérios distintos entre o mundo jurídico e o mundo moral. Essa conquista deve-se aos méritos de Tomásios, que em sua obra foi influenciada uma série de fatores históricos e políticos que estavam presentes na sua época. E aí a gente pode perceber, então, as relações das transformações que ocorrem nessa leitura entre o mundo jurídico e o mundo moral. Vamos, então, ao nosso próximo slide? A Europa ainda guardava os sinais das lutas e perseguições religiosas entre católicos e protestantes, assim como os não menos ásperos das seitas protestantes entre si, e de todos contra os suspeitos de heresia, os alheios à comunidade cristã. No meio desses grandes contrastes, o Estado e os poderes eclesiásticos arrogavam-se o direito, quando não o dever, de policiar as consciências, julgando e condenando menos pelas práticas exteriores do culto do que por supostas intenções. Daí o desejo ou o programa de fixar-se um critério quase que material de distinção entre foro interno e foro externo, cabendo o primeiro à moral, e o segundo ao direito. A ação humana é distinta por Tomásios em dois momentos ou fases, uma interna, que se passa na vida interior ou no plano da consciência, e outra externa, que se projeta para fora, relacionando-se com outros membros da sociedade. Aqui a gente pode perceber, então, que o texto menciona um contexto histórico na Europa, marcado entre conflitos religiosos entre católicos e protestantes, bem como distantes seitas protestantes, além de perseguições contra aqueles que eram suspeitos de heresia. Nesse cenário, o Estado e as autoridades religiosas tinham o poder, efetivamente, de julgar e condenar não apenas uma base das questões religiosas, mas também com bases de questões externas que estão relacionadas a esse contexto, bem como também aquelas pessoas supostas, interessadas, que iriam efetivamente estar dentro deste contexto também. Isso levou à necessidade, de estabelecer um extrato claro, efetivamente, na distinção entre um foro interno, o que seria efetivamente essas condições, relacionados à moral e à consciência, e o foro externo relacionado ao direito e à interação social. Percebam vocês que aqui nós temos então a característica interna e externa citada pelo autor. Vamos então ao nosso próximo slide. No primeiro caso, quando a ação se desenrola apenas no plano da consciência, o homem é o único juiz de sua conduta, não existe outro foro a que recorrer senão o foro interno, que é o da moral. Quando, porém, a ação se exterioriza e provoca um enlace com outros indivíduos, surge a possibilidade de verificação e de tutela por parte da autoridade superior, incumbida de harmonizar o agir de um com o agir dos demais. O foro externo, portanto, é o foro que toca ao direito. Aparece, desse modo, o critério da exterioridade como a primeira nota distintiva que, de maneira clara e rigorosa, Tomásios estabelece para distinguir o mundo moral do mundo jurídico, ou, para empregarmos suas expressões, o honestum do justum.
segundo Tomasius. 3 são as ciências do agir, tendo em vista 3 aspectos distintos do bem: a ética, que tem por princípio honestum, a política, que versa sobre o decorum, e a jurisprudência, que é o estudo do justum. Aqui o texto aborda, então, essa relação, essa distinção, né, entre o foro interno, relacionado às ações que ocorrem apenas na consciência do indivíduo, e o foro externo, que envolve efetivamente ações que afetam membros da sociedade. Quanto à ação interna, a pessoa é o único juiz da sua conduta, e a única referência é o foro interno, que é associado à moral. No entanto, quando uma ação se manifesta efetivamente e interage entre os indivíduos, surge a necessidade de uma supervisão e orientação de uma autoridade superior, o que é responsável por harmonizar as ações de diferentes pessoas. Esse é o foro externo, é o âmbito, na realidade, que tratamos aqui do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. A teoria de Tomasius foi em geral entendida como envolvendo, não apenas uma distinção conceitual e de ordem metódica, mas uma separação real entre moral e direito, como se a ação tivesse sido desdobrada em 2 fases materialmente distintas. Sustenta Tomasius, com muita argúcia, que sendo o ato jurídico de natureza exterior, é possível a interferência do poder público, no sentido de exigir fidelidade a um comportamento, ditado pela vida em comum. O direito, por conseguinte, apresenta-se como algo de coercível, ou seja, de suscetível de execução pela força física. Põe-se, de start, o problema da coação, que pode ser entendido de diversos modos. Os primeiros a falar especificamente de coação como elemento distintivo do direito talvez tenham sido Spinoza e o antecessor de Tomasius, Samuel Pufendorf, o primeiro mestre a quem coube a regência especial de uma cátedra de filosofia do direito. Aqui o autor comenta e destaca, no caso Tomasius, que é frequentemente interpretado como envolvendo não apenas uma distinção conceitual, mas uma separação real entre moral e direito. Isso implica que Tomasius efetivamente via a ação humana como desdobra em 2 fases materialmente distintas: a fase moral, que lida com a conduta interna e consciência do indivíduo, e a fase jurídica, que trata das ações externas que afetam outros membros da sociedade. E aí nós temos então essa diferenciação apresentada pelo autor. Vamos então ao nosso próximo slide. Grande mérito de Tomasius foi ter reconhecido que o direito pode estar unido à coação, mas que não está necessariamente unido a ela. Tomasius viu que o direito não se realiza sempre pela força, porquanto é necessário admitir-se a sua realização espontânea, graças a motivos ditados pelos interesses dos obrigados. A coação sobrevém quando falha o cumprimento espontâneo. O recurso à força é uma segunda instância, um elemento extrínseco ou exterior à regra jurídica, e não um de seus ingredientes essenciais. Para Tomasius, em suma, a coação é um elemento virtual da juridicidade, podendo existir ou não. O direito é de tal natureza que, quando se realiza a interferência da força, esta não afeta a natureza mesma do direito. Já isto não acontece no mundo moral, onde se deve excluir a possibilidade da interferência da força. Um ato moral, realizado por astúcia ou por força, não é ato moral no sentido autêntico da palavra. Há, portanto, a propósito de Tomasius e de Pufendorf, uma distinção oportuna a fazer-se entre coação em acto e coação em potentia. Aqui, efetivamente, então, o texto destaca a importância do mérito de Tomasius em sua abordagem do direito. Ele percebeu que o direito pode estar efetivamente associado à cooperação, não necessariamente, mas Tomasius sabia ainda que o direito pode realizar e ser realizado de forma espontânea, com base em motivos decorrentes, dos interesses das partes obrigadas. A cooperação, não só se torna relevante quanto ao cumprimento espontâneo, como também a questão da falha. Portanto, a coação é vista como uma segunda instância, algo intrínseco à regra jurídica, e não a um comportamento essencial do direito em si. Então aí ele traz para nós essa vertente diferenciada, quando relata efetivamente situações como o processo da coação. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.
Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.